Imagine ter R$ 50 no bolso e ser expulso de um banco como se fosse um criminoso. Imagine ser humilhado publicamente por tentar depositar o dinheiro que você ganhou honestamente. Hoje, você vai conhecer a história mais chocante de vingança bancária já registrada no Brasil. Um homem negro, inspetor fiscal, decidiu testar se os bancos realmente seguem a lei que obriga a atendimento igual para todos. O que aconteceu depois vai fazer você repensar tudo sobre discriminação, justiça e o preço da arrogância. Prepare-se, porque esta história vai arrancar seu fôlego e mostrar que às vezes o universo cobra a conta de forma brutal. Roberto Silva acordou às 6 horas da manhã de uma quarta-feira que mudaria vidas para sempre. Aos 52 anos, ele havia visto muita coisa trabalhando como inspetor-chefe da Superintendência de Bancos. 23 anos fiscalizando agências, investigando fraudes, garantindo que as instituições financeiras respeitassem a lei. Mas naquele dia, Roberto tinha uma missão especial. Uma missão que testaria não apenas um banco, mas a própria humanidade das pessoas que trabalhavam lá. Ele se vestiu com cuidado naquela manhã. Não pegou um de seus ternos de trabalho guardados no armário. Não calçou os sapatos de couro que usava nas fiscalizações oficiais. Não levou a pasta executiva com os documentos da superintendência. Naquela manhã, Roberto escolheu suas roupas mais simples. Uma calça jeans velha que usava aos domingos. Uma camisa polo desbotada que tinha mais de 10 anos. Tênis desgastados com a sola começando a descolar. Um boné surrado que escondia parte do rosto. A transformação estava completa. Roberto Silva, um inspetor-chefe temido pelos bancos de toda a região, havia desaparecido. No seu lugar, estava apenas mais um trabalhador comum, invisível aos olhos de quem só enxerga status e dinheiro. Ele pegou sua carteira e contou as notas cuidadosamente. R$ 50. 5 notas de R$ 10 gastas pelo tempo, amassadas, com a aparência de terem passado por muitas mãos. Era tudo que levaria naquele dia. R$ 50 que valeriam milhões em lições. Antes de sair, Roberto olhou para o espelho do quarto. O homem que o encarava de volta parecia cansado, simples, comum. Exatamente como milhões de brasileiros que acordam todo dia para trabalhar honestamente e muitas vezes são tratados como se fossem menos que nada. Ele conhecia bem esse sentimento. Havia crescido na periferia, filho de empregada doméstica e motorista de ônibus. Sabia o que era ser invisível, ser julgado pela aparência, ser tratado com desprezo por pessoas que se achavam superiores. Mas Roberto também sabia algo que aquelas pessoas arrogantes não sabiam. Ele sabia que tinha poder. Poder real, legal, institucional. Poder para fechar agências bancárias, para demitir gerentes, para aplicar multas que chegavam a milhões. E hoje, esse poder estaria escondido sob roupas simples, esperando o momento certo de se revelar. Ele dirigiu seu carro velho, um modelo básico com mais de 15 anos de uso, até o centro financeiro da cidade. Era 9 horas da manhã, quando estacionou a 3 quadras do banco. A agência que visitaria era conhecida como uma das mais luxuosas da região. Atendia principalmente empresários, executivos, clientes VIP com investimentos na casa dos milhões. Era o tipo de lugar onde a aparência era tudo, onde julgavam as pessoas pela roupa antes mesmo de saber seus nomes. Roberto caminhou lentamente pelas ruas até chegar à entrada do banco. O prédio era imponente. Vidros espelhados, portas automáticas, segurança na entrada com um detector de metais. O piso de mármore brilhava tanto que refletia como um espelho. Lustres de cristal pendiam do teto alto. Quadros caros decoravam as paredes. Aquele era um templo do dinheiro, e Roberto estava prestes a profaná-lo com sua presença simples.
Ele passou pelo detector de metais. O segurança, um homem grande de uniforme impecável, mal olhou para ele. Apenas fez um gesto com a mão indicando que poderia seguir. Roberto entrou no saguão principal e sentiu todos os olhares sobre si. Não eram olhares de curiosidade ou interesse, eram olhares de desconforto, de questionamento, de quem vê algo fora do lugar. O saguão estava moderadamente cheio. Cerca de 20 pessoas esperavam atendimento. A maioria usava roupas caras, falava ao celular sobre negócios importantes, carregava pastas de couro e relógios que custavam mais que um carro popular. E ali estava Roberto, com suas roupas simples, seus R$ 50 no bolso, completamente deslocado naquele ambiente de luxo. Ele caminhou até um dos caixas eletrônicos primeiro. Fingiu verificar algo, mas na realidade estava observando. Observando como os funcionários tratavam os clientes bem vestidos. Sorrisos largos, reverências quase exageradas, ofertas de café e água. E então observou como esses mesmos funcionários olhavam para ele. Olhares rápidos de desprezo, expressões de incômodo, como se sua presença manchasse o ambiente. Roberto respirou fundo e caminhou até uma das filas de atendimento. A fila para a abertura de contas e serviços diversos. Ele ficou ali parado, esperando sua vez, enquanto sentia os olhares ao seu redor. Uma mulher de vestido caro se afastou alguns passos dele, como se tivesse medo de ser contaminada. Um homem de terno fez uma careta ao perceber que Roberto estava na mesma fila. 15 minutos se passaram. A fila andava devagar. Roberto observava tudo, cada detalhe, cada interação. Via como os atendentes eram gentis e atenciosos com clientes de aparência abastada. E via como mudavam completamente de postura quando alguém mais simples chegava ao guichê. Respostas curtas, grosseiras, falta de paciência. Finalmente chegou sua vez. O atendente que o chamou era um jovem de cerca de 25 anos, cabelos engomados, terno azul marinho bem cortado, crachá identificando-o como Fernando Carvalho, gerente de relacionamento. Ele olhou para Roberto com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Fernando nem cumprimentou. Apenas perguntou de forma seca o que Roberto queria. Roberto respondeu calmamente que gostaria de abrir uma conta e fazer um depósito. Fernando olhou para ele de cima a baixo, seus olhos analisando cada detalhe da roupa velha, dos tênis gastos, do boné surrado. "O senhor tem certeza que está no banco certo?" Fernando perguntou com um tom condescendente. "Temos agências populares a algumas quadras daqui, que talvez sejam mais adequadas ao seu perfil." Roberto sentiu a primeira facada de discriminação, mas manteve a calma. Respondeu que conhecia o banco, que tinha direito de abrir conta em qualquer agência, que gostaria de ser atendido ali mesmo. Fernando suspirou alto, como se estivesse fazendo um favor enorme. "Está bem. Quanto o senhor pretende depositar para a abertura da conta?" Fernando perguntou com desinteresse. R$ 50. Roberto respondeu simplesmente, colocando as notas amassadas sobre o balcão. O silêncio que se seguiu foi quase cômico. Fernando olhou para as notas como se fossem lixo. Depois olhou para Roberto como se ele estivesse fazendo uma piada de mau gosto. Os outros clientes na fila começaram a prestar atenção na conversa. Alguns já sussurravam entre si. R$ 50. Fernando repetiu, sua voz agora mais alta, chamando atenção. "O senhor veio até este banco, esta agência Premium, para depositar R$ 50. Ele fez uma pausa dramática. "O senhor entende que este não é um banco para esse tipo de movimentação? Que temos valores mínimos, padrões de atendimento?" Roberto permaneceu calmo, mas por dentro já estava catalogando cada palavra, cada gesto discriminatório. A lei bancária era clara. Qualquer pessoa tinha direito de abrir conta com qualquer valor. Não existia depósito mínimo obrigatório. Fernando estava violando não apenas as normas do próprio banco,
mas a legislação federal. A lei não estabelece valor mínimo para a abertura de conta. Roberto disse calmamente. Gostaria de proceder com o serviço, por favor. Fernando riu. Foi uma risada curta, seca, cheia de desdém. Ele se virou para os outros clientes na fila como se quisesse compartilhar a piada. Olhem isso! Ele quer abrir conta com R$ 50. R$ 50! Alguns clientes riram também. Uma mulher de óculos escuros enormes comentou alto o suficiente para todos ouvirem, que mal dava para pagar um almoço decente. Senhor! Fernando se virou de volta para Roberto, sua paciência claramente esgotada. Vou ser honesto com o senhor. Este banco atende um público específico: empresários, executivos, pessoas que movimentam valores significativos. R$ 50 não cobrem nem a taxa de manutenção mensal da conta. O senhor não seria viável como cliente aqui. Então, está me negando o serviço? Roberto perguntou, sua voz ainda calma, mas com uma ponta de firmeza. Estou sugerindo que o senhor procure uma instituição mais adequada ao seu poder aquisitivo. Existem bancos digitais, cooperativas de crédito, lotéricas, onde o senhor pode guardar seu dinheiro sem constrangimento. A palavra constrangimento ecoou no ar. Constrangimento. Como se a vergonha fosse de Roberto, não de Fernando. Como se o problema fosse ser pobre, não ser discriminado. Roberto tirou do bolso um pequeno envelope pardo. Dentro dele havia um documento. Ele não mostrou ainda, apenas segurou o envelope na mão, observando. Gostaria de falar com o gerente-geral da agência, ele disse calmamente. Fernando revirou os olhos. Eu sou o gerente de relacionamento, posso resolver sua situação, e estou resolvendo orientando o senhor a procurar outro lugar. Insisto em falar com o gerente-geral. Roberto repetiu, sua voz um pouco mais firme agora. Fernando bufou irritado. Está bem. Se o senhor insiste em desperdiçar o tempo de mais pessoas importantes... Ele pegou o telefone interno e ligou. Depois de alguns segundos, disse que tinha um cliente sendo difícil e que precisava de apoio. 3 minutos depois, uma mulher de aproximadamente 40 anos apareceu. Ela usava um terno vermelho justo, sapatos de salto alto, cabelos presos em um coque perfeito. Seu crachá identificava Mariana Costa, supervisora de atendimento. Ela caminhou até o balcão com passos firmes e uma expressão de quem estava prestes a resolver um problema irritante rapidamente. Qual é a situação, Fernando? Mariana perguntou sem sequer olhar para Roberto. Este senhor quer abrir conta com R$ 50 e está insistindo mesmo depois de eu explicar que este banco não é adequado para ele. Fernando respondeu, cada palavra carregada de irritação. Mariana finalmente olhou para Roberto. O olhar dela foi ainda mais cruel que o de Fernando. Era um olhar de absoluta superioridade, de quem via não um ser humano, mas um problema a ser removido. Senhor, entendo sua situação. Ela começou com uma voz que fingia gentileza, mas destilava veneno. Mas precisa entender que este é um banco premium. Nossos clientes são pessoas de alto padrão. Abrir conta com R$ 50 aqui seria como comprar um apartamento de luxo quando só pode pagar um quarto em pensão. Não faz sentido. A metáfora foi tão ofensiva que até alguns clientes pareceram desconfortáveis. Mas Mariana não percebeu ou não se importou. Ela continuou. Além disso, a manutenção mensal da conta seria de R$ 80. O senhor nem tem como pagar a primeira mensalidade. Está querendo nos fazer um favor procurando um banco mais simples, mais popular, onde pessoas como o senhor se sintam confortáveis. Pessoas como o senhor. A frase pendia no ar como uma sentença. Pessoas como Roberto.
Pessoas negras, pessoas pobres, pessoas simples que não mereciam pisar naquele templo de mármore e cristal. Roberto apertou o envelope em sua mão. Ainda não era a hora. Ainda tinha que ver até onde a crueldade chegaria. Tenho direito legal de abrir conta em qualquer banco. Ele disse, sua voz começando a mostrar uma autoridade que fez Mariana franzir as sobrancelhas. A lei não permite que vocês me neguem serviço baseado no valor do depósito inicial. Mariana deu um passo para trás e cruzou os braços. Não estamos negando serviço. Estamos orientando. Existe diferença. Mas, se o senhor insiste... Ela fez uma pausa, olhando ao redor do saguão. Se insiste tanto, deixe-me ser mais clara. Este banco tem o direito de escolher seus clientes. Temos padrões de qualidade, de perfil. E, francamente, olhando para o senhor, não vejo como poderia se adequar ao nosso padrão. Os outros clientes agora estavam completamente focados na cena. Alguns filmavam discretamente com celulares. Outros comentavam em voz baixa. Fernando estava ao lado de Mariana, os braços cruzados, um sorriso de satisfação no rosto. Eles estavam ganhando, ou pelo menos achavam que estavam. Roberto olhou ao redor do saguão lentamente. Viu cada rosto, cada pessoa assistindo sua humilhação pública. Viu os funcionários nos guichês tentando fingir que não estavam prestando atenção. Viu o segurança perto da porta observando a situação. E viu as câmeras de segurança no teto, gravando cada segundo, cada palavra, cada gesto discriminatório. Ele respirou fundo. Posso fazer uma ligação antes de decidir o que fazer? Ele perguntou calmamente. Mariana riu, uma risada alta que ecoou pelo saguão. Ligar para quem, senhor? Para o Procon? Para um advogado? Fique à vontade. Não fizemos nada de ilegal. Apenas exercemos nosso direito de orientar clientes para instituições mais adequadas ao seu perfil econômico. Roberto tirou do bolso um celular simples. Um modelo básico, barato, sem nada de especial. Ele discou um número que sabia de cor. A pessoa do outro lado atendeu no primeiro toque. Protocolo, encerramento. Roberto disse apenas 3 palavras. Agora. Ele desligou e guardou o celular. Fernando e Mariana trocaram olhares. Fernando riu. Protocolo, encerramento. Que dramático. O senhor acha que isso vai mudar alguma coisa? Mariana concordou com a cabeça. Olha, senhor, já demos muita atenção a esta situação. Vou pedir que o senhor se retire. Não vamos abrir conta para o senhor hoje. E, sinceramente, sugiro que não volte. Este banco não é para o senhor. Roberto não se moveu. Vou esperar alguns minutos. Ele disse simplesmente. Esperar o quê? Fernando perguntou irritado. A resposta da minha ligação. Roberto respondeu calmamente. Mariana revirou os olhos. O senhor está testando nossa paciência. Temos outros clientes esperando, clientes reais, que movimentam dinheiro real, que merecem nossa atenção. Se não sair voluntariamente, vou chamar a segurança para escoltá-lo. Roberto olhou para ela diretamente nos olhos. Pela primeira vez, Mariana sentiu algo estranho. Os olhos de Roberto, mesmo sob o disfarce de roupas simples, carregavam uma intensidade que ela não esperava. Uma autoridade que não combinava com a aparência humilde. Mas o sentimento durou apenas um segundo. A arrogância voltou rapidamente. Fernando, chame a segurança, Mariana ordenou. Este homem está perturbando o ambiente, causando desconforto aos nossos clientes VIP. Ele precisa ser removido. Fernando pegou o walkie-talkie e chamou o segurança. O homem grande que estava na entrada caminhou até eles com passos pesados. Ele olhou para Roberto sem hostilidade, apenas profissionalismo. Senhor, vou ter que pedir que o senhor se retire. A gerência solicitou sua saída. Roberto assentiu. Entendo,
mas gostaria de esperar mais 2 minutos. Fiz uma ligação importante e a resposta está chegando. O segurança olhou para Mariana, esperando instruções. Ela estava prestes a ordenar a remoção à força quando as portas principais do banco se abriram com um movimento brusco. Entraram 5 pessoas, todas vestidas em ternos formais impecáveis, 3 homens e 2 mulheres. Eles carregavam pastas de couro e expressões sérias, profissionais. Na frente do grupo, um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau, postura ereta e autoritária. O grupo caminhou direto através do saguão. Clientes se afastavam automaticamente, sentindo a autoridade que emanava daquelas pessoas. Eles passaram por Fernando, por Mariana, pelo segurança e pararam diretamente na frente de Roberto. O homem de cabelos grisalhos estendeu a mão para Roberto com respeito. Senhor Silva, Dr. Augusto Mendes, diretor regional da Superintendência de Bancos. Viemos assim que recebemos sua ligação. Lamento profundamente a demora. O saguão do banco ficou em silêncio absoluto. Senhor Silva? As palavras ecoaram como um trovão em céu claro. Fernando sentiu suas pernas vacilarem. Mariana ficou branca como papel. O segurança deu um passo para trás, confuso. Os clientes que estavam filmando pararam, chocados. Todos entenderam no mesmo segundo. Aquele homem de roupas simples, aquele homem que eles haviam humilhado, desprezado, tentado expulsar, não era um cliente comum. Era alguém com poder, poder real. Roberto apertou a mão do Dr. Augusto calmamente. Obrigado por vir tão rapidamente, doutor. Como pode ver, minha avaliação da agência está completa e os resultados são extremamente preocupantes. Fernando tentou falar, mas apenas um som estrangulado saiu de sua garganta. Mariana olhava de Roberto para o Dr. Augusto, seu cérebro tentando processar o que estava acontecendo. As 5 pessoas que entraram com o doutor se posicionaram ao redor, formando quase um círculo de autoridade. Uma das mulheres do grupo abriu uma pasta e começou a ler em voz alta. Agência Central Premium. Avaliação surpresa conduzida pelo inspetor-chefe Roberto Silva, em conformidade com o protocolo de fiscalização da Superintendência de Bancos. Data de hoje, 9h43. Objetivo da fiscalização: testar o cumprimento da Lei de Atendimento Igualitário e não discriminatório, conforme estabelecido na legislação bancária federal. A voz dela era clara, profissional, e cada palavra caía como um martelo. Fernando estava tremendo agora. Mariana tentava formar palavras, mas nada saía. Os clientes ao redor começaram a sussurrar freneticamente. Alguns tentavam discretamente deletar os vídeos que haviam gravado. Dr. Augusto olhou ao redor do saguão, sua expressão severa. Esta agência está sob investigação formal da Superintendência de Bancos. Ele anunciou alto para todos ouvirem. Durante a fiscalização surpresa conduzida hoje, foram identificadas múltiplas violações graves da legislação bancária e dos direitos do consumidor. Roberto finalmente abriu o envelope pardo que segurava. Dentro estava seu documento de identificação oficial. Ele o mostrou para Fernando e Mariana. A foto mostrava Roberto de terno, sorrindo levemente, com o carimbo oficial da Superintendência de Bancos. O título sob a foto dizia claramente: Roberto Silva, inspetor-chefe, Departamento de Fiscalização e Compliance. Mariana soltou um gemido baixo. Suas pernas cederam e ela teve que se apoiar no balcão. Fernando estava em pânico total, seu rosto alternando entre vermelho e branco. O segurança apenas observava, grato por não ter sido agressivo com Roberto. O Dr. Augusto continuou. Durante a fiscalização, o Sr. Silva tentou abrir uma conta com um depósito inicial de R$ 50. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. R$ 50.
Um valor perfeitamente legal, perfeitamente aceitável sob a legislação bancária brasileira. Não existe, e repito, não existe valor mínimo obrigatório para a abertura de conta em bancos comerciais. Uma das mulheres do grupo levantou um tablet. Temos tudo gravado. As câmeras de segurança do banco, que são obrigatórias por lei, capturaram toda a interação. Ela girou o tablet mostrando imagens de Fernando e Mariana humilhando Roberto. Também temos a gravação de áudio do telefone celular do Sr. Silva, ativada remotamente quando ele nos ligou. Fernando tentou falar. Sr. Silva, eu não sabia. Se eu soubesse quem o senhor era, jamais. Exatamente. Roberto interrompeu, sua voz agora carregada de autoridade que não tinha antes. Se você soubesse quem eu era, me trataria com respeito. Esse é precisamente o problema. Você só respeita quem tem poder, quem tem status. Pessoas humildes, trabalhadores simples, para você são lixo. Não é verdade. Fernando tentou defender-se desesperadamente. Eu só estava seguindo os padrões do banco. Padrões discriminatórios. Dr. Augusto cortou. Padrões ilegais. Padrões que violam a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e múltiplas normativas da Superintendência de Bancos. Mariana finalmente encontrou sua voz, trêmula e desesperada. Foi um mal-entendido. Nós não discriminamos ninguém. Apenas orientamos o cliente para seu próprio bem. Orientar. Roberto repetiu a palavra com sarcasmo. Vocês me disseram que este banco não era para pessoas como eu. Pessoas como eu. O que exatamente isso significa, senhora Costa? Pessoas negras? Pessoas pobres? Pessoas que não usam roupas caras? Mariana abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela sabia que qualquer resposta seria uma condenação. Um dos homens do grupo de fiscalização deu um passo à frente. Sou o Dr. Carlos Ferreira, advogado da Superintendência de Bancos. Ele disse formalmente. Senhor Fernando Carvalho e senhora Mariana Costa, informo que estão sendo notificados formalmente sobre abertura de processo administrativo por discriminação, violação de direitos do consumidor e descumprimento de normativas bancárias federais. Processo administrativo. As palavras atingiram Fernando como socos. Ele começou a chorar. Não, por favor. Eu tenho família. Tenho contas a pagar. Não posso perder meu emprego. Roberto olhou para ele sem pena. E as pessoas que você humilhou todos os dias? Elas não têm famílias? Não têm contas? Quando você zombava de clientes simples, quando os tratava como inferiores, pensou nas famílias deles? Na dignidade deles? Fernando não tinha resposta. Ele nunca havia pensado nisso. Para ele, pessoas pobres eram apenas parte do cenário, obstáculos irritantes em seu caminho para o sucesso. Mariana tentou uma última cartada. Senhor Silva, Dr. Augusto, por favor, podemos resolver isso de forma amigável. Foi um erro de julgamento. Daremos treinamento aos funcionários. Implementaremos novas políticas. Apenas não tornem isso público. Tarde demais para isso. Uma das mulheres do grupo disse. Já informamos a imprensa. Há jornalistas a caminho. Esta história será divulgada como exemplo do que não se tolera no sistema bancário brasileiro. O desespero no rosto de Mariana era palpável. Sua carreira estava acabada. Ela sabia. 20 anos trabalhando em bancos, subindo degrau por degrau, e tudo desmoronando em minutos por causa de sua arrogância, sua crueldade casual com pessoas que considerava inferiores. Dr. Augusto olhou para os clientes que ainda observavam, muitos com celulares nas mãos. Gostaria de informar a todos os presentes, ele disse em voz alta.
Qualquer pessoa que sofrer discriminação em instituições bancárias tem o direito de denunciar à Superintendência de Bancos. Temos canais abertos, fiscalizações surpresa constantes e tolerância zero para violações de direitos. Uma voz tímida veio do fundo do saguão. Era uma jovem atendente, Carla, a mesma que havia tentado defender Roberto mais cedo. Senhor Silva, posso falar? Roberto assentiu. Claro, qual o seu nome? Carla Mendes, sou atendente aqui há 3 anos. A voz dela estava trêmula, mas determinada. Eu tentei dizer que estava errado, mas a senhora Mariana me silenciou. Ela sempre faz isso. Sempre trata clientes simples com desprezo e ensina os outros funcionários a fazer o mesmo. Mariana se virou para Carla com ódio nos olhos. Você vai se arrepender de abrir a boca. Roberto deu um passo à frente, colocando-se entre Mariana e Carla. Ameaças a testemunhas. Mais uma violação para adicionar à lista. Ele olhou para Carla com gentileza. Obrigado por sua coragem, senhorita Mendes. Sua honestidade será recompensada. Dr. Augusto concordou. Senhorita Mendes, precisaremos de seu depoimento formal e garanto que sofrerá zero retaliação. Qualquer tentativa de punição será tratada como crime. Fernando caiu de joelhos, literalmente. No meio do saguão, na frente de todos os clientes, ele caiu de joelhos, chorando. Por favor, senhor Silva, tenho filhos pequenos, minha esposa está desempregada, não posso perder tudo. Roberto olhou para ele de cima. Quando humilhou pessoas humildes, você pensou nos filhos delas? Nas esposas desempregadas delas? Nas consequências que sua crueldade trazia para vidas reais? Fernando apenas chorava, sem resposta. Mariana estava em choque, encostada na parede, seu mundo desmoronando ao redor. Dr. Carlos, o advogado, abriu outra pasta. Além do processo administrativo, o Ministério Público será notificado. Discriminação racial e socioeconômica são crimes previstos no Código Penal. Os senhores podem responder criminalmente. Criminalmente. A palavra ecoou como uma sentença de morte. Fernando chorou ainda mais alto. Mariana fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Um dos homens do grupo começou a distribuir documentos para todos os funcionários visíveis. Estas são notificações de auditoria completa. Nos próximos 7 dias, esta agência será submetida à fiscalização total. Todos os atendimentos dos últimos 6 meses serão revisados. Todas as reclamações arquivadas serão investigadas. E todos os funcionários serão entrevistados individualmente. O gerente-geral da agência finalmente apareceu, descendo apressadamente as escadas do 2º andar. Era um homem de 50 anos, careca, suando nervosamente. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, mas sua voz já tremia sabendo que era algo muito sério. Dr. Augusto se virou para ele. "O senhor é Maurício Santos, gerente-geral?" O homem assentiu rapidamente. "Senhor Santos, sua agência falhou espetacularmente em um teste de fiscalização surpresa. Seus funcionários cometeram discriminação explícita contra um inspetor da superintendência disfarçado." Ele fez uma pausa. "Esta agência está suspensa temporariamente. Fecha às 16 horas de hoje e não reabre até completar todo o processo de auditoria e treinamento obrigatório." Maurício ficou pálido. Suspensão? Mas temos milhares de clientes, transações de milhões por dia. Isso é impossível. Necessário, Roberto corrigiu. Impossível seria permitir que esta cultura de discriminação continue. Os clientes serão redirecionados para outras agências. Os funcionários serão retreinados. E aqueles comprovadamente envolvidos em discriminação sistemática serão demitidos e processados.
Maurício olhou para Fernando e Mariana, entendendo que eles eram os culpados principais. Sua expressão mudou de choque para raiva. Vocês dois. Vocês arruinaram esta agência. Anos de trabalho destruídos por sua arrogância estúpida. Não apenas eles. Uma das mulheres do grupo fiscalizador levantou outro tablet. Temos evidências de que a discriminação aqui é sistemática. Dezenas de reclamações arquivadas sem investigação. Clientes humildes orientados a procurar outros bancos. Um padrão claro de exclusão econômica e racial. Roberto caminhou lentamente pelo saguão. Todos os olhos estavam nele agora. Não era mais o homem humilde em roupas velhas. Era o que sempre foi. Uma autoridade, um fiscal, alguém com poder para mudar aquele sistema podre. Quero que todos os presentes entendam algo. Ele disse alto e claro. Dignidade não é privilégio de ricos. Respeito não se compra com dinheiro. Todo ser humano, independentemente de quanto tem na conta bancária, merece ser tratado com decência básica. Os clientes que haviam rido mais cedo estavam agora em silêncio profundo. Alguns pareciam envergonhados, outros assustados de serem associados àquela cena discriminatória. Roberto se virou para os funcionários. E para vocês que trabalham aqui, se viram algo errado, falem. Se presenciaram discriminação, denunciem. Silêncio é cumplicidade, e cumplicidade também será punida. Carla, a jovem atendente corajosa, levantou a mão novamente. Senhor Silva, posso fazer uma pergunta? Roberto assentiu. Por que se disfarçou? Por que não veio como inspetor desde o início? Roberto sorriu levemente. Porque pessoas mentem quando sabem que estão sendo observadas. Comportamento real só aparece quando acham que não há consequências. Eu precisava ver a verdade, não uma performance. A resposta fez sentido para todos e expôs a hipocrisia fundamental daquele lugar. Fernando e Mariana teriam tratado Roberto como rei se soubessem sua verdadeira identidade. Mas, por acharem que era apenas um pobre tentando depositar R$ 50, mostraram sua verdadeira natureza: cruel, preconceituosa, desumana. Dr. Augusto consultou seu relógio. São 10h15. Daqui até às 16h, esta agência funcionará normalmente, mas sob vigilância constante de nossa equipe. Às 16h, as portas se fecham. A partir de amanhã, inicia-se o processo de reestruturação completa. Maurício, o gerente-geral, estava desesperado. Senhor Silva, Dr. Augusto, há algo que possamos fazer para evitar a suspensão? Isso destruirá nossa reputação. Exatamente. Roberto respondeu friamente. Reputação baseada em discriminação merece ser destruída. Talvez a próxima agência pense 2 vezes antes de julgar clientes pela aparência. Fernando ainda estava no chão, Mariana encostada na parede. Os dois sabiam que suas carreiras haviam terminado. Não apenas naquele banco, em qualquer banco. Processos administrativos e criminais os seguiriam. Seriam exemplos públicos de como não se comportar. Um dos homens do grupo de fiscalização se aproximou de Carla. Senhorita Mendes, a partir de amanhã, a senhora será promovida temporariamente a supervisora interina de atendimento. Coordenará o retreinamento de todos os funcionários sob orientação da superintendência. Carla arregalou os olhos. Eu? Mas sou apenas atendente. Não tenho experiência de gestão. Você tem algo mais importante. Roberto disse calmamente. Você tem integridade. Tem coragem de falar quando vê injustiça? E tem empatia, algo que esta agência claramente perdeu. As lágrimas vieram aos olhos de Carla, mas eram lágrimas de gratidão, de validação. Por 3 anos, ela havia trabalhado vendo coisas erradas acontecerem, sentindo-se impotente para mudar. E agora, por ter feito a coisa certa, estava sendo recompensada.
Dr. Augusto fez um sinal para sua equipe. Começamos os procedimentos formais. Entrevistas com todos os funcionários. Análise de todos os registros de atendimento. Revisão completa de políticas internas. Esta agência será um estudo de caso do que não fazer. Roberto caminhou até Fernando uma última vez. O homem ainda estava de joelhos, completamente destruído. Você tem família. Roberto disse baixinho. Eu sei. Todos têm. Mas isso não justifica a crueldade. Não justifica a discriminação. Você fez escolhas. Agora enfrenta consequências. Fernando apenas chorou, sem forças para responder. Roberto então se virou para Mariana. Você construiu uma carreira sobre fazer pessoas se sentirem pequenas, sobre usar sua pequena porção de poder para humilhar quem considerava inferior. Isso acaba hoje. Mariana finalmente falou, sua voz quebrada. Sinto muito. Sente porque foi pega. Roberto respondeu sem piedade. Não porque machucou pessoas. Há uma diferença. A equipe de fiscalização começou a trabalhar. Laptops foram abertos, documentos organizados, gravações preparadas. Aquela agência seria dissecada, cada falha exposta, cada discriminação documentada. E a história seria divulgada nacionalmente como aviso. Roberto finalmente pegou as 5 notas de R$ 10 que ainda estavam sobre o balcão. Seus R$ 50, o depósito que causou aquele terremoto. Ele as segurou diante de todos. R$ 50, ele disse alto. Não é muito dinheiro. Mal paga um almoço para alguns dos clientes VIP aqui. Ele pausou. Mas para milhões de brasileiros, R$ 50 são importantes. São dignos, são reais. E qualquer pessoa com R$ 50 tem o mesmo direito de entrar neste banco que alguém com 50 milhões. Ele colocou as notas de volta no bolso. E sabe o que é mais triste? Se eu tivesse vindo aqui de terno, com meu crachá de inspetor visível, vocês teriam me tratado como rei. Teriam oferecido café, água, sorrisos largos. Não porque sou melhor que aquele homem de roupas simples, mas porque tem medo de poder, não respeito por pessoas. O silêncio no saguão era total. Cada palavra de Roberto caía como verdade inescapável. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha como contestar. Um jornalista entrou pela porta principal naquele momento, seguido por um cinegrafista. A imprensa havia chegado. A história ia se tornar pública, nacional, talvez até internacional. Fernando viu as câmeras e desmaiou. Simplesmente desabou no chão de mármore. Maurício correu para ajudá-lo enquanto chamava uma ambulância. Mariana virou o rosto, tentando esconder das câmeras, mas era tarde demais. Roberto deu uma entrevista breve, explicou o protocolo de fiscalização surpresa, confirmou as violações encontradas e deixou claro que aquilo era apenas o começo de uma operação maior para combater discriminação bancária em todo o país. Antes de sair, ele caminhou até Carla uma última vez. Continue sendo corajosa. Ele disse gentilmente. Continue fazendo o que é certo. O mundo precisa de mais pessoas como você. Carla sorriu através das lágrimas. Obrigada, Sr. Silva, por tudo. Roberto acenou para Dr. Augusto e a equipe. Sua missão ali estava completa. Ele havia entrado como um homem invisível testando um sistema e saiu deixando aquele sistema em ruínas, pronto para ser reconstruído de forma justa. As portas do banco se fecharam atrás dele. Lá fora, o sol brilhava forte. Roberto tirou o boné surrado, limpou o suor da testa e sorriu. R$ 50 no bolso. E uma vitória pela dignidade que valia milhões. Mas a história estava longe de terminar. Enquanto Roberto conversava com os jornalistas do lado de fora, dentro do banco, o verdadeiro inferno estava apenas começando.
Dr. Augusto reuniu todos os funcionários no saguão principal. Eram 11 horas da manhã. A agência ainda tinha 5 horas antes do fechamento forçado. Os funcionários se juntaram nervosamente. Caixas, atendentes, seguranças, gerentes. Todos sabiam que algo monumental havia acontecido. Viram Fernando desmaiado sendo levado em uma maca. Viram Mariana encostada na parede em estado de choque. Viram o poderoso gerente-geral Maurício tremendo como uma folha. Dr. Augusto ficou de pé no centro do saguão, sua presença comandando a tensão absoluta. Quero que todos entendam a gravidade da situação. Ele começou com voz firme. Esta agência cometeu violações sérias da legislação bancária federal, discriminação racial e socioeconômica, negativa ilegal de serviço, violação de direitos do consumidor. E o mais grave, uma cultura institucional que permite e incentiva esses comportamentos. Os funcionários trocavam olhares nervosos. Alguns pareciam genuinamente chocados. Outros pareciam culpados, sabendo que haviam participado ou testemunhado discriminações similares. Doutora Helena Ribeiro, uma das mulheres da equipe fiscalizadora, deu um passo à frente. Vamos conduzir entrevistas individuais com cada funcionário, ela anunciou. As entrevistas são obrigatórias e serão gravadas. Queremos saber 3 coisas: o que vocês viram, o que vocês fizeram e o que vocês deixaram de fazer. A última parte era importante. O que deixaram de fazer. Omissão. Silêncio. Assistir discriminação acontecer e não fazer nada. Isso também seria considerado. Maurício tentou controlar a situação. Senhores da superintendência, posso garantir que implementaremos todas as mudanças necessárias. Treinaremos a equipe. Revisaremos nossas políticas. Apenas peço que considerem o impacto que a suspensão terá em nossos clientes. Os clientes sobreviverão. Dr. Augusto respondeu secamente. Serão transferidos temporariamente para outras agências. O que não pode sobreviver é esta cultura de discriminação. E se isso significa fechar temporariamente, que seja. Uma jovem caixa levantou timidamente a mão. Seu nome era Beatriz, 23 anos. Trabalhava ali há apenas 6 meses. Posso fazer uma pergunta? Dr. Augusto assentiu. Se contarmos o que vimos, seremos protegidos? Não sofreremos retaliação? Garantido pela lei. Dr. Carlos, o advogado, respondeu. Qualquer retaliação contra testemunhas é crime federal e será tratado com a máxima severidade. Beatriz respirou fundo. Então eu gostaria de falar. Vi a senhora Mariana fazer o que fez hoje com o senhor Silva muitas outras vezes. Pelo menos uma vez por semana, ela orientava clientes pobres a procurarem outros bancos. Dizia que eles estavam perdendo o tempo deles e nosso. O silêncio que se seguiu era pesado. Outros funcionários começaram a olhar para o chão. Todos sabiam que Beatriz estava dizendo a verdade, e agora tinham que decidir, falar ou proteger o sistema corrupto. Um caixa mais velho, Marcos, cerca de 45 anos, também levantou a mão. Trabalho aqui há 15 anos, ele disse com voz cansada. E posso confirmar o que a Beatriz disse. Não começou com a senhora Mariana. Já existia antes dela, mas ela piorou muito as coisas. Criou cotas não oficiais. Dizia que precisávamos focar em clientes rentáveis e desencorajar clientes de baixo valor. Cotas não oficiais. As palavras eram condenatórias. Significava que a discriminação não era apenas comportamento individual, era política institucional. Doutora Helena começou a anotar tudo freneticamente. Continuem, ela encorajou. Tudo que disserem será documentado e investigado. Carla, a jovem atendente promovida, também falou. Fui repreendida 3 vezes nos últimos 6 meses por passar muito tempo atendendo clientes que abriam contas com valores pequenos.
A senhora Mariana dizia que eu estava desperdiçando recursos do banco com gente que não valia a pena. Mais e mais funcionários começaram a falar. Histórias de humilhação, de discriminação, de clientes pobres sendo direcionados para longe, de trabalhadores honestos sendo tratados como lixo. Era como abrir uma represa. Anos de culpa e desconforto finalmente encontrando vazão. Maurício estava ficando cada vez mais pálido. Cada testemunho era outro prego no caixão de sua carreira. Como gerente geral, ele era responsável pela cultura da agência. E estava ficando claro que havia falhado espetacularmente. Dr. Augusto olhou diretamente para Maurício. Senhor Santos, o senhor sabia dessas práticas? Maurício hesitou. Era o momento da verdade. Ele podia mentir e arriscar ser exposto depois, ou podia admitir e enfrentar as consequências. Eu sabia que a senhora Mariana era dura com clientes de baixo valor. Ele admitiu finalmente, mas achei que era apenas questão de eficiência, de otimizar recursos. Nunca pensei que chegaria a isso. Eficiência. Dr. Augusto repetiu a palavra com desdém. Discriminação disfarçada de eficiência. Uma das mentiras mais velhas do mundo corporativo. Um dos fiscalizadores, Dr. Paulo, começou a revisar documentos em seu laptop. Senhor Santos, aqui está um e-mail enviado por você há 3 meses. Ele girou a tela mostrando. O senhor parabeniza a senhora Mariana por reduzir o número de contas de baixo valor em 30%. Chama isso de melhoria na qualidade da carteira de clientes. Maurício não tinha como negar. Era sua assinatura digital, suas palavras. Ele havia não apenas permitido a discriminação, havia incentivado ativamente. Isso é evidência de discriminação sistemática e institucionalizada, doutora Helena declarou. Não foi apenas comportamento de funcionários individuais. Foi política de gerência. As implicações eram enormes. Não eram apenas Fernando e Mariana que cairiam. Era a liderança inteira da agência. Enquanto isso, em uma sala particular nos fundos, Fernando havia acordado do desmaio. Uma paramédica verificava seus sinais vitais. Ele estava fisicamente bem, apenas em choque emocional severo. Mas sua mente estava em pânico total. Tudo estava acabado. 28 anos de idade. Formado em administração com honras. MBA em gestão bancária. 5 anos subindo rapidamente na carreira. E agora tudo destruído em uma manhã. Por R$ 50. Por não conseguir enxergar um ser humano além de roupas velhas. Fernando começou a chorar novamente. A paramédica tentou consolá-lo, mas como consolar alguém cuja vida estava desmoronando por suas próprias ações cruéis? Na sala ao lado, Mariana estava sentada sozinha. Ninguém vinha falar com ela. Era como se tivesse uma doença contagiosa. Funcionários que costumavam bajulá-la agora a evitavam. Clientes que a cumprimentavam efusivamente agora fingiam não vê-la. Ela pensava em sua filha. Júlia, 19 anos, estudando medicina em uma universidade particular cara. Como pagaria a mensalidade agora? Como explicaria para a filha que havia perdido tudo por discriminação, por racismo, por crueldade casual? Mariana sempre se considerou boa pessoa. Ia à igreja aos domingos, doava para a caridade no final do ano, tratava bem sua família e amigos. Mas agora, confrontada com a verdade, percebia algo terrível. Ela havia dividido o mundo em pessoas que importavam e pessoas que não importavam. E para as que não importavam, permitiu-se ser monstruosa. De volta ao saguão, as entrevistas continuavam. Um por um, funcionários relatavam casos de discriminação. Alguns haviam participado ativamente, outros haviam testemunhado e ficado em silêncio.
Apenas um punhado pequeno, como Carla e Beatriz, haviam tentado fazer algo. Dr. Augusto fez anotações extensivas. Ao final da tarde, teriam documentação suficiente para processos múltiplos, não apenas administrativos, mas criminais. Discriminação racial era crime previsto no Código Penal, e tinham provas abundantes. Um cliente VIP, Sr. Alberto Pacheco, empresário rico que havia rido da humilhação de Roberto mais cedo, tentou sair discretamente, mas foi parado pela equipe fiscalizadora. Sr. Pacheco, preciso que fique. Doutora Helena disse firmemente. Como testemunha da discriminação, precisaremos de seu depoimento. Alberto ficou vermelho de raiva. Testemunha? Não sou testemunha de nada. Sou cliente VIP deste banco há 15 anos. Não tenho tempo para essas bobagens. Sua cooperação é obrigatória. Dr. Carlos interveio mostrando credenciais. E sua atitude durante o incidente será incluída em nosso relatório. Especificamente seus comentários depreciativos e risadas durante a humilhação do Sr. Silva. Alberto empalideceu. Ele não havia pensado nisso. Pensou que era apenas um espectador de um show divertido. Não percebeu que também estava sendo julgado, avaliado, documentado. Eu não fiz nada ilegal, ele protestou fracamente. Participação e incentivo à discriminação podem ser considerados cumplicidade. Dr. Carlos explicou calmamente. E mesmo que não resulte em acusações criminais, será informado à Receita Federal e outros órgãos reguladores. Afinal, clientes que demonstram preconceito tão aberto podem estar envolvidos em outras práticas questionáveis. A ameaça velada era clara. Alberto entendeu que sua vida também seria escrutinada. Suas contas bancárias, seus impostos, seus negócios, tudo porque não conseguiu ficar quieto, porque teve que rir e fazer comentários cruéis. Às 14 horas, Roberto voltou ao banco. Havia dado entrevistas, conversado com autoridades, coordenado a operação mais ampla. Agora vinha ver o progresso. Ele entrou pela porta principal, ainda usando as roupas simples, mas agora todos sabiam quem era. Funcionários se curvaram respeitosamente. Clientes o olhavam com medo e admiração. Era como ver um fantasma vingativo, alguém que havia retornado dos mortos para cobrar justiça. Senhor Silva, Dr. Augusto o cumprimentou. As entrevistas estão revelando um padrão de discriminação muito mais profundo do que imaginávamos. Esta agência operou com políticas discriminatórias sistematizadas por anos. Roberto não se surpreendeu, ele sabia. Por isso havia escolhido aquela agência específica para o teste. Havia recebido denúncias anônimas por meses. Sabia que encontraria podridão. Mas ver a extensão ainda era chocante. Quantos funcionários estão implicados? Roberto perguntou. Doutora Helena consultou suas anotações. De 42 funcionários totais, 31 testemunharam ou participaram de discriminação. Apenas 11 afirmam nunca ter visto nada, o que francamente é difícil de acreditar. 11 mentirosos ou 11 cegos, Roberto murmurou. Ou 11 pessoas genuinamente boas em uma instituição podre. Ele caminhou pelo saguão observando. A energia havia mudado completamente. Não era mais um templo de luxo e arrogância. Era um hospital de campo após uma batalha. Feridos emocionais por todos os lados. Pessoas confrontando a realidade de suas ações. Roberto parou diante de uma placa na parede. Dizia: "Nosso compromisso é com todos os clientes." Ele apontou para ela. Hipocrisia em letras douradas. Ele disse para Dr. Augusto: "Dizem uma coisa na parede e fazem exatamente o oposto na prática. Infelizmente comum." Dr. Augusto concordou.
Valores corporativos viraram apenas decoração. Palavras bonitas sem significado real. Roberto decidiu fazer algo. Pediu que todos os funcionários se reunissem novamente. Quando estavam todos presentes, ele falou: "Vocês viram o que aconteceu hoje. Um homem tentou depositar R$ 50 e foi humilhado publicamente, expulso como se fosse criminoso, tratado como lixo porque usava roupas velhas." Ele pausou, deixando as palavras penetrarem. Esse homem era eu, um inspetor federal, mas poderia ter sido qualquer pessoa. Seu pai, sua mãe, seu irmão, você mesmo em um dia difícil. Alguns funcionários tinham lágrimas nos olhos. A culpa estava começando a pesar. Discriminação não é apenas ilegal. Roberto continuou. É moralmente repugnante. É veneno que destrói sociedades. E quando vem de instituições financeiras, é ainda pior. Porque dinheiro é poder. E quando negam serviços financeiros a pessoas pobres, estão perpetuando ciclos de pobreza. Ele olhou especificamente para os funcionários que haviam admitido participar. Alguns de vocês perderão seus empregos. Alguns responderão processos, e merecidamente. Mas para os que ficarem, quero que entendam. Mudança começa agora, não amanhã, agora. Beatriz, a jovem caixa corajosa, levantou a mão novamente. Senhor Silva, como garantimos que isso não aconteça de novo? Que quando o senhor e a equipe fiscalizadora forem embora, tudo não volte ao normal? Excelente pergunta. Roberto sorriu levemente, e a resposta é: vigilância constante, auditoria surpresa regulares, canal de denúncias anônimo externo e, mais importante, cada um de vocês assumindo responsabilidade. Quando virem algo errado, falem. Quando virem discriminação, denunciem. Silêncio é cumplicidade. Carla, agora supervisora interina, também falou. Vou implementar reuniões semanais onde funcionários podem relatar problemas de forma segura. E vou pessoalmente garantir que cada cliente seja tratado com respeito, independente de quanto deposita. Roberto assentiu aprovando. Liderança pelo exemplo. Exatamente o que precisamos. Maurício, o gerente-geral, estava em um canto do saguão. Sua carreira estava acabada e ele sabia. Mas decidiu fazer uma última coisa útil. Senhor Silva, posso falar? Roberto acenou que sim. Maurício caminhou para a frente, sua postura curvada, voz trêmula. Assume a gerência geral desta agência há 4 anos. Maurício começou. Herdei uma cultura que já era problemática, e em vez de mudá-la, a fortaleci. Incentivei foco em clientes rentáveis. Parabenizei gerentes que desencorajavam clientes pobres. Fiz tudo isso em nome de metas, de eficiência, de lucro. Ele pausou, lutando com emoção. Mas a verdade é que fiz porque era mais fácil. Era mais confortável atender só os ricos. Exigia menos trabalho, menos paciência. E eu era covarde demais para desafiar o sistema. A confissão era brutal em sua honestidade e necessária. Não espero perdão. Maurício continuou. Não mereço. Mas quero que os funcionários que ficarem aprendam com meu erro. Nunca sacrifiquem humanidade por conveniência. Nunca tratem pessoas como números em planilhas, porque no final é isso que destrói não apenas carreiras, mas almas. Ele se virou para Roberto. Aceito total responsabilidade. Renuncio ao cargo imediatamente e cooperarei completamente com todas as investigações. Roberto estudou Maurício por um longo momento. Viu um homem quebrado, mas talvez, pela primeira vez, honesto. Sua renúncia é aceita, mas sua cooperação será essencial. Você conhece os sistemas, as políticas não escritas, os esqueletos nos armários. Ajude-nos a limpar esta bagunça.
Maurício assentiu, lágrimas escorrendo. Farei tudo o que puder. Doutora Helena se aproximou com mais documentos. Senhor Silva, recebemos confirmação da matriz do banco. Estão enviando uma equipe de auditoria interna para trabalhar conosco. E suspenderam temporariamente todos os bônus e promoções desta agência até a conclusão da investigação. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários. Sem bônus significava perdas significativas. Para muitos, bônus representavam 40% ou 50% de sua renda anual. Um gerente de investimentos, André, protestou. Isso é injusto. Nem todos nós discriminamos. Por que punir todos? Porque todos permitiram. Roberto respondeu friamente. Em uma cultura tóxica, até os bons se tornam cúmplices por inação. Bônus serão restaurados apenas quando esta agência provar que mudou. E isso levará tempo. André quis argumentar mais, mas percebeu que não havia argumento. Ele havia visto discriminação acontecer. Havia ficado quieto. Agora pagaria o preço. Às 15 horas, começaram a chegar os primeiros repórteres para uma coletiva de imprensa. Roberto, Dr. Augusto e a equipe fiscalizadora se posicionaram diante das câmeras. Fernando e Mariana haviam sido discretamente removidos pelos fundos para evitar o circo midiático. Dr. Augusto falou primeiro, explicando tecnicamente as violações encontradas. Depois, Roberto tomou a palavra. Hoje, a Superintendência de Bancos enviou uma mensagem clara. Ele disse firmemente, olhando diretamente para as câmeras. Discriminação em instituições financeiras não será tolerada. Não importa quão lucrativa seja uma agência. Não importa quão poderosos sejam seus gerentes. A lei é clara. Atendimento igualitário para todos. Um repórter perguntou sobre a escolha de se disfarçar. Senhor Silva, alguns críticos podem dizer que foi uma armadilha, que o senhor provocou a situação deliberadamente. Roberto sorriu friamente. Provocar teria sido entrar gritando, fazendo exigências absurdas, criando problemas. Tudo o que fiz foi tentar depositar R$ 50 usando roupas simples. Se isso é provocação, então milhões de brasileiros estão provocando bancos todos os dias, simplesmente por serem pobres. A resposta foi poderosa e efetiva. Os repórteres anotaram freneticamente. Outra repórter perguntou sobre as consequências para os funcionários envolvidos. Haverá prisões? Dr. Carlos respondeu. Processos criminais serão abertos. Discriminação racial é crime com pena de 1 a 3 anos de prisão. Mas o objetivo principal não é punir indivíduos, é reformar o sistema. Queremos mudança cultural, não apenas bodes expiatórios. A coletiva durou 40 minutos. Cada pergunta era respondida com transparência e firmeza. A mensagem estava sendo transmitida claramente. Os tempos estavam mudando. Às 16 horas em ponto, as portas da agência se fecharam. Um aviso foi colocado do lado de fora. Fechada temporariamente por determinação da Superintendência de Bancos para auditoria e reestruturação. Clientes que chegaram depois ficaram confusos, alguns irritados. Mas a maioria, ao ler a notícia online ou assistir os noticiários, entendeu. E muitos sentiram algo que não esperavam sentir. Vergonha. Vergonha de terem feito parte daquele sistema, daquele ambiente que permitia crueldade casual. Roberto ficou até o final, supervisionando o fechamento. Quando a última pessoa saiu e as luzes foram apagadas, ele ficou sozinho no saguão escuro por um momento. Olhou ao redor do espaço luxuoso, agora vazio e silencioso. Todo aquele mármore, aqueles lustres caros, aquela ostentação. Construído sobre que fundação? Sobre o sofrimento de pessoas humildes? Sobre discriminação sistemática?
Ele pensou em todas as pessoas que haviam passado por ali ao longo dos anos. Quantas foram humilhadas? Quantas saíram com sua dignidade destruída? Quantas nunca voltaram a tentar usar serviços bancários por causa do trauma? E pensou em Fernando e Mariana, dois indivíduos que se tornaram símbolos. Mas quantos outros Fernandos e Marianas existiam em outros bancos, outras empresas, outras instituições? Quantos ainda lá fora tratando pessoas como lixo, seguros de que nunca haveria consequências? Roberto saiu da agência e trancou as portas. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo. Pessoas voltando do trabalho, vida seguindo. Mas algo havia mudado. Uma pedra havia sido jogada na água, e as ondas estavam apenas começando a se espalhar. Ele caminhou até seu carro, tirou as roupas velhas e vestiu um terno que tinha no banco traseiro. A transformação de volta ao inspetor Silva estava completa. Mas ele nunca esqueceria as horas que passou invisível, humilhado, tratado como nada. Porque às vezes você precisa cair no abismo para entender sua profundidade. Precisa ser invisível para valorizar ser visto. Precisa ser humilhado para lutar contra a humilhação alheia. Roberto dirigiu para casa pensando na próxima fase. A investigação estava só começando. Outros bancos seriam testados. Outras agências fiscalizadas. O sistema inteiro seria sacudido. E em algum lugar da cidade, Fernando chorava em sua casa vazia. Mariana tentava explicar para a filha por que mamãe tinha perdido o emprego. Maurício escrevia carta de demissão formal. E Carla planejava como seria uma supervisora diferente, justa, humana. R$ 50. Foi tudo o que custou para expor um sistema podre. R$ 50 que valiam milhões em lições, em mudanças, em justiça. E Roberto sabia que cada centavo daqueles R$ 50 tinha sido o melhor investimento de sua carreira. Porque dinheiro pode comprar luxo, mas não compra caráter. Pode comprar poder, mas não compra respeito verdadeiro. E pode comprar silêncio temporário, mas nunca consegue comprar a consciência que eventualmente cobra seu preço. A história do inspetor que se disfarçou de pobre para testar um banco se espalhou pelo Brasil inteiro. Virou manchete.